pessoas lindas! Como vocês estão? Atendendo a pedidos, esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série de moda verão, né? Então eu espero muito que você goste de fazer e faça comigo. Gasta pouco, aí você vai precisar em média de um novelo, dependendo do tamanho que você tá fazendo, mas até um novelo dá. Gente, olha, agradecendo a vocês por ter chegado até aqui, nós vamos aí para 34 mil inscritos. Muito obrigada a você por me acompanhar, por estar junto comigo. Eu quero te convidar para fazer parte do nosso novo canal, tá? É o Trocando Fios. E, gente, realmente é trocando, tá? Eu quero trocar com vocês lá. Lá eu te recebo no meu sofá, você senta comigo, conversa comigo, tá bom? E em breve nós teremos live lá, então eu espero você lá, tá bom? Vamos para a lista de materiais, gente. Nós vamos usar o outro que eu fiz também com a linha Charme, mas eu fiz com a agulha número 3 e fiz no tom porcelana, tá bom? Esse aqui nós vamos fazer nesse marrom aqui, é um tabaco, a cor dele é o 7311, tá? Mas você pode fazer aí na cor que você tiver, o novelo que você tiver, tá? Eu vou te mostrar aqui como é que a gente vai fazer os tamanhos, tá? Eu vou fazer com a agulha número 3,5. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer com a 4 normalmente, tá? Eu vou fazer aqui com a 3,5. Nós vamos usar basicamente isso. A linha, a agulha e a tesoura, só isso, tá bom? Se você quiser, já separa aí uma agulha de tapeceiro para você costurar. Se não, você pode costurar com a sua própria agulha de crochê. Vamos pro vídeo. Gente, nós vamos fazer um tamanho M, tá? Como eu falei pra vocês, eu fiz aquele primeiro no tamanho P. Depois eu vou trazer as medidas direitinho aqui pra vocês dos dois. Eu fiz o primeiro no tamanho P e usei a agulha número 3. Foi basicamente a mesma coisa que eu fiz, porém eu diminuí um pouco na altura. Esse aqui nós vamos fazer 7 carreiras, tá? Porque ele cobre somente o colo mesmo, ele fica acima do seio, né? Então, o P eu fiz 6 carreiras e esse aqui eu vou fazer 7 carreiras. E basicamente é essa a diferença de altura e da agulha, que a agulha lá eu usei a 3 e aqui eu tô usando a 3,5. Mas os pontos eu fiz iguais. E se você estiver fazendo aí um G, você pode fazer igual o que eu tô fazendo aqui, ou você usa a agulha número 4, se você quiser um pouco maior, das medidas que eu vou te passar já já, ou você pode aumentar somente a parte do braço, tá? Porque a parte do colo, ele ficou num tamanho bom. Aqui nós vamos fazer 70 correntinhas, 72. Eu vou fazer aqui 72 correntinhas, bem frouxinha, não precisa apertar, tá? Nada apertado, bem frouxinho e volto já. 72 correntinhas. Então, gente, olha, 72 correntinhas eu fiz aqui. E aí eu vou voltar, ó, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E venho na 6ª correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente, pode fazer uma corrente bem larguinha mesmo, tá? Vou pular uma de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma de base, venho na próxima e um ponto alto. Essa repetição até o final, e eu vou fazer o meu e já volto. Aí, gente, olha, chegando aqui no finalzinho, vou fazer minha última correntinha e meu último ponto alto na última correntinha de base aqui, tá? E aí, a nossa repetição será exatamente igual. Você vai subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto, e mais uma para virar. Virou, você vem no próximo ponto e vai fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto.
Então, ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha. Nós vamos fazer carreiras de ida e volta por 7 carreiras, tá? Você vai fazer assim, ponto em cima de ponto separado por uma corrente, 7 carreiras. Vou fazer o meu e volto já. E aí, gente, eu voltei, olha só como tá ficando aqui, ó, 7 carreiras, tá? De altura. E agora nós vamos fazer aqui, ó, a parte da manguinha aqui do ombro, tá? Então, nós vamos fazer normalmente aqui, como se a gente fosse voltar a carreira. Vou fazer 3 correntes e mais uma para virar. Viro o meu trabalho e vou trabalhar aqui durante 6 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Olha só, 6 bloquinhos eu fiz. Daqui já vou voltar a minha carreira. 3 correntes e mais uma para virar, viro o trabalho e volto fazendo ponto sobre ponto dividido por uma correntinha. E assim nós vamos fazer 4 carreiras. Essa aqui é a segunda. Vamos fazer mais 2 carreiras aqui nessa nossa parte do ombro. Aqui 1, 2, terceira correntinha, vou fechar com o meu ponto alto. Novamente vou voltar o trabalho fazendo 1, 2, 3 correntinhas e mais uma para virar. E vou seguir a sequência aqui pelos meus 6 bloquinhos. Última carreira, né? Nós vamos voltar fazendo a mesma repetição. Ó, essa é a terceira. Deixa eu desembolar minha linha aqui. Um, 2, 3 correntinhas, mais uma para virar. E volto fazendo a minha sequência de 6 bloquinhos. Ao final, nós teremos 4 carreiras do ombro. E aí, nós vamos partir para fazer do outro lado ali, o nosso outro ombro. E aí, lembrando que você precisa fazer duas peças dessa, né? 2 partes, que é da frente e a das costas. Não tem nenhuma diferença, você vai fazer igualzinho. Ó, fizemos aqui 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. E aí, você deixa um pedaço do fio aqui para você poder costurar de um lado, porque do outro lado você vai estar com a agulha, né? Vai estar com a linha na agulha ainda, então não vai precisar. Quando você estiver fazendo uma das partes, você pode deixar sem fio, pode cortar rente, e a outra você faz com a sobra de um lado e do outro lado você vai ficar com o fio na agulha, tá? Minha linha deu uma emboladinha aqui. Aqui do outro lado, gente, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos ali, tá? Vou dar a laçadinha inicial aqui na minha agulha. Eu vou pegar do meio, porque eu gosto dos pontos certinhos. Então, vou pegar do meio pra lá. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Isso é opcional, você pode fazer do final para cá, não tem problema. Eu que gosto de deixar os pontos, tá vendo? Esse aqui tá de frente para mim, então esse aqui também tem que ficar. 3 correntes, mais uma para virar e ponto sobre ponto. Só isso, gente. Nós vamos fazer aqui 4 carreiras. Aí você pode cortar o fio e fazer a outra peça dessa. E eu vou fazer a minha e já volto. Até já. Pessoal, de volta, fiz aqui, ó, minhas 2 partes, tá? E agora a gente vai costurar aqui em cima no ombro do nosso bolero. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar avesso com avesso, tá, gente? Por exemplo, Ana, como é que eu sei que é o lado avesso? Você sabe pela primeira carreira de ponto alto que você fez. A primeira carreira de ponto alto tem que estar viradinha para você para ser o certo, tá? Quando ela tá viradinha para trás, ela é o avesso. Então, nós vamos pegar aqui o avesso, tá? E aqui já está do avesso. Então, vou juntar essas 2 partes, tá? Olha, aqui tá certo com certo, então vou fazer assim, ó. Assim. E aí vou costurar. Foi para isso que nós deixamos esse pedacinho aqui, tá? A gente costura um e o outro lado tá na agulha, então a gente costura. Aproveitar esse lado aqui que já está na agulha. E aí, gente, olha, costura é uma forma muito pessoal de fazer. Você vai ter a sua e cada um vai ter a sua, certo? Eu vou pegar aqui, ó, passar o meu fio, tá? E aí eu vou pegar uma laçadinha de fora, pra ficar aquele detalhezinho, sabe? Que é opcional, se você não quiser não tem problema. Fiz aqui, aí vou pegar aqui, ó, de fora, tem 2 laçadinhas no nosso ponto. Eu sei que essa linha aqui é escura, mas provavelmente você tá conseguindo ver aí, porque o meu fundo é claro. Então, ó, vou pegar a laçadinha de fora e vou fazer ponto baixíssimo. Laçadinha de fora, ponto com ponto, vou fazer baixíssimo. Não precisa apertar, tá, gente? Vai fazendo aí da forma que você acha melhor. A sua costura é muito pessoal. Se você quiser usar agulha de tapeceiro, fique à vontade. Eu vou costurar aqui. Pode depois arrematar o fio. Prende direitinho aí o seu fio e pode arrematar, porque aí a gente vai passar lá pro outro ombro. Eu vou costurar os meus 2 aqui, os 2 ombros, e volto pra gente dar sequência na nossa manga aí, tá? Até já! Gente, de volta já fiz as minhas costuras, tá? Fiz aqui, ó, as minhas costurinhas, e aí fica assim o nosso ombro. Agora a gente vai virar para o direito, tá, gente? Olha, direito aqui, e nós vamos começar a fazer as mangas. E é aqui que tá o pulo do gato. O que acontece? Para você fazer um G, você pode fazer nesse tamanho, tá? Não tem problema nenhum, ele fica bem grande. Depois você vai ver ali na minha amiga assistente ali, a minha manequim, ela é um tamanho P, e aí você vai ver que esse aqui, ele fica bem grande. A diferença que você vai fazer aqui vai ser as mangas, porque o G é maior do que o M e o M é maior do que o P, e isso é incontestável. Então, no P, eu fiz aqui embaixo da manga 3 carreiras, tá? Eu fiz esse tamanho aqui com 6 carreiras e não com 7, tá? A manga fiz igual, só que usei a agulha número 3, e aqui embaixo eu fiz 3 correntes. No M, que eu preciso de uma manga bem grande, né? Bem maior, eu vou fazer aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui o meu fio. Você vai pegar aqui, ó, na parte de baixo, aqui é o nosso ombro, no direito, os 2 direitos. Vou dar uma laçadinha inicial
na minha linha. Vou começar aqui, ó. Comecinho do ponto, tá, gente? Onde eu fiz aqui o ponto alto, eu vou pegar aqui e vou prender meu fio. Tá? Prendi o meu fio e aqui embaixo da manga, eu não vou fazer 3 correntes, como eu havia feito no P. Esse aqui vou fazer 7 correntes, ok? Ó, prendi e no prender você já fez um, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Vou prender novamente aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas e vou prender lá com o ponto baixíssimo. A minha manga vai ficar isso. Olha só. Eu sei que é difícil para ver, né? Porque é escuro, mas vai ficar isso aqui a minha manga. Então, se você for fazer o G, você precisa aumentar 2 correntinhas aqui embaixo, tá? Você aumenta 2 correntinhas e vai ficar muito bom. Então, aqui eu vou levantar 1, 2, 3 correntinhas e mais uma para virar. Vou fazer, ó, aqui dentro, tá, gente? Aqui dentro do espaço. Não vou fazer ponto sobre ponto na manga. Uma corrente, venho dentro do espaço e faço um ponto alto. Uma corrente dentro do espaço e vou fazer assim, circulando aí o meu trabalho. É só uma corrente, em vez de fazer ponto sobre ponto, você faz dentro do ponto. Uma corrente. Isso aqui por quê? Ah, Hanna, porque você não faz ponto sobre ponto aí também? Vamos lá. Se a gente fizer ponto sobre ponto, na hora de fazer os aumentos da manga, você vai ter que fazer em cima do ponto. E daí ele fica muito bicudo, muito marcado. Então, seria basicamente só para o aumento que a gente faz assim. Eu, pelo menos, faço só faço ponto dentro dos espaços por causa do aumento. Porque eu não gosto desses aumentos muito marcados, sabe? Um bico. Eu gosto dele mais sutil. Então, eu vou dar minha volta aqui, ó. Uma corrente e ponto dentro do espaço, tá, gente? Uma corrente, ponto dentro do espaço. Vou dar minha volta aqui. E quando chegar lá nas correntinhas da cava, eu volto pra gente dar sequência. Até já. Gente, de volta. Olha só, fiz meu último espacinho aqui. Antes das correntes, né? Vou fazer uma correntinha normal. Vou pular aquela primeira correntinha que a gente fez. E vou pra segunda. E faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, venho na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha onde comecei. E assim vai ficando o nosso trabalho. Tá bom? E aí, nós vamos fazer essa repetição. Aqui, ao invés da gente começar com 3 correntinhas, nós vamos vir dentro do espacinho, ponto baixíssimo dentro do espacinho. E aí sim, nós vamos fazer 3 correntinhas, mais uma para virar, vem no próximo espaço. E é essa repetição. Terminando a carreira, você vai fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo, faz um baixíssimo dentro do espaço e segue fazendo de dentro do espaço. Tá bom, gente? Nós vamos fazer, ó, estamos na segunda carreira, nós vamos fazer mais 23. No caso, totalizando 24 carreiras dessa forma, sem aumento nem diminuição, só dentro dos espaços nós vamos trabalhar ponto alto separados por uma correntinha. 25 carreiras. Vou fazer as minhas e já volto para a gente fazer a sequência de aumentos. Até já! Então, gente, de volta aqui, olha,
já fiz as minhas 25 carreiras da manga, ficando assim, tá? Essa parte aqui é a parte de cima, a parte de baixo. E agora nós começamos a parte do aumento. Eu quero dizer para você o seguinte, também é opcional. Se você quiser, se você quiser a sua manga inteira assim, só você seguir até fazer 35 carreiras ou a altura do seu braço, tá? Se você tiver aí as medidas, seria o ideal, né? Mas eu vou fazer aqui o meu por 35 carreiras, tá bom? Então, eu fiz aqui 25, daqui eu começo a fazer os aumentos. Eu, como não gosto de muito marcado, eu vou fazer um aumento embaixo e um aumento em cima, tá? Então, seriam 2 aumentos por carreira. Olha como nós faremos. Eu vou fazer aqui, ó, meu ponto baixíssimo, tá? No espacinho de dentro. 3 correntes e mais uma para virar. Nesse próximo espaço, eu já vou fazer o meu aumento, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Olha só. A gente vai fazer um Vzinho assim, ó. No mesmo espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos dividido por uma corrente. Daqui eu sigo normalmente. Uma corrente, no próximo espaço, ponto alto, uma corrente, próximo espaço. Tá? Aí vou fazendo até ficar mais ou menos na parte de cima, não precisa contar, só se você quiser, tá? Se não quiser, não precisa contar, é só você ir se baseando aí no tamanho. No olhômetro mesmo você vê, tá? E aí quando você chegar mais ou menos um embaixo e um em cima, vou fazer mais esse aqui normal. E aí no próximo eu faço o meu aumento, olha só. Vai ficar mais ou menos um embaixo e um em cima, tá bom? Nesse espacinho aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. E aí a gente vai formando esse lequezinho aqui, tá vendo? Na próxima carreira, você vem fazendo normalmente, quando chegar no leque, você faz um outro leque, tá bom? Aqui dentro mesmo, você já vai fazer o seu aumento. Então, não precisa ficar escolhendo espaço e tal, tá bom? É só repetição, você vai continuar a sua repetição. E dentro da onde você fez o primeiro aumento, você vai continuar fazendo o aumento dentro. 2 aumentos por carreira. E nós vamos fazer mais 10 carreiras, tá bom? Até chegar a 35, só que 10 carreiras de aumento. Eu vou fazer o meu. Quando eu terminar as 10 carreiras, gente, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, tá? Só para fechar a minha manga. Também é opcional, se você não quiser fazer, não tem problema. Eu gosto sempre de fazer porque eu acho que fica mais firme. Ainda mais sendo manga, sabe? Então, eu gosto sempre de fazer essa carreira de ponto baixo. Eu vou terminar essa manga aqui, 10 carreiras de aumento, vou passar o ponto baixo e daí vou fazer essa mesma repetição na outra manga. E quando terminar as 2 mangas, eu volto aqui pra gente dar sequência à nossa peça, já quase terminando, tá bom? Eu volto já. Olha só, gente, já voltei aqui com o meu bolero praticamente prontinho, tá? Como eu já tinha falado pra vocês lá no início, se vocês não querem passar aqui o ponto baixo, não tem problema. Se não quiserem passar na manga também não tem problema, e aí já tá pronto, tá? Mas eu gosto de fazer assim, que é pra ele ficar mais firme, tá? Então, olha só, terminei aqui meus aumentos na manga, né? Como falei pra vocês que eu ia fazer na parte de baixo, bem aqui, e na parte de cima, bem aqui. Ele fica assim, bem escondidinho, tá? Não dá pra ver, mas é assim que ele vai ficar, tá? Ó, a manga dá essa abertura aqui.
E é isso, tá praticamente pronto. Eu vou fazer uma carreira de ponto baixo na parte de cima aqui, ó. Aqui e aqui na parte de baixo. E aí, gente, como eu tinha falado pra vocês, tá? Mesmo se você estiver fazendo um G aí, eu acredito que dê, mas olha só. A linha praticamente já foi. É praticamente um novelo mesmo que você vai gastar pra poder fazer essa peça, tá bom? Ó, vou pegar aqui em qualquer espacinho. Não precisa ser um espaço marcadinho. Eu vou pegar aqui porque depois eu só escondo aqui os 2 fios, tá? Vou prender a minha agulha aqui, minha linha aqui. Já vou passando aqui nos fios, nesses fios para prender. E assim vai. A gente vai fazer 2 pontos baixos dentro dos espaços. Se você achar que tem que fazer 3, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Que ele não pode ficar repuxando. Então, vou fazer bem levezinho também, não precisa ser apertado nem nada, tá? É só para ficar mais firme, mais estruturado essa parte. E é basicamente isso, então, tá? Eu vou fazer aqui a minha volta. Essa parte aqui da manga, nós vamos fazer um ponto baixo no espacinho, um ponto baixo em cima do ponto alto, ok? Eu vou fazer o meu aqui, gente, e já volto. É só uma carreira de ponto baixo na parte de cima e de baixo. Daí a peça tá pronta e eu volto com vocês. Até já! Gente, de volta, já terminei aqui a minha peça, olha só. Terminei de fazer aqui, ó, ponto baixo na parte de baixo da peça, tá bom? E aí, tá pronto o nosso bolero, eu espero muito que você faça. Aí, ó, nós usamos aqui quase um novelo, tá vendo? Sobrou bem pouquinho, mas fica uma peça super bonita e tá super em alta, né? Esse bolerinho aqui tá super em alta. Eu trouxe aqui pra você também, como eu prometi, nós vamos fazer as medidas dele, tá? Esse aqui é o P e esse aqui é o M, tá? Pra você ter uma noção aqui, ó, da diferença. Tá? Da diferença que ficou de um pro outro, de largura e a altura. Olha só. Tá vendo? A altura ficou bem pouquinho, porque é só uma carreira mesmo, tá? Esse aqui e esse, como eu falei lá no início do vídeo, eu fiz exatamente com a mesma quantidade de pontos. Só que esse clarinho, eu fiz com a agulha número 3 e esse com a 3,5, tá? E aí eu aumentei só a manga aqui do M. Olha só, a altura aqui do meu bolero, desse P, tá, gente? Ficou em 7 centímetros, olha. 7 centímetros de altura e de largura de manga a manga, tá? Do início ao fim aqui, só do busto, tá bom? Olha só. Ele ficou com 41 centímetros. 41. Tá bom? A manga dele ficou com 48 centímetros de manga, ok? Esse foi o P. E agora o M, eu fiz a altura aqui, tá, gente? Porque aqui é o mesmo tamanho que eu fiz ali. Ficou praticamente o mesmo tamanho, ele aumentou pouco, só por causa da agulha, tá? Tô fazendo só aqui mesmo, essa altura aqui, ó, do meio. Esse aqui ficou com 9 de altura, bem aqui no meio da minha peça, sem contar o ombro, tá? De largura aqui, ele ficou com 43, olha, 43 centímetros e sem esticar, sem puxar, sem nada, tá? Bem larguinho aqui, 43. E de manga, ele ficou com 48, tá? 48 aqui de manga. E
E são essas as medidas que eu fiquei de passar para vocês. Gente, espero muito que você faça esse bolero, espero muito ter facilitado a sua vida para fazer, porque como você sabe, aqui nesse canal a gente busca trazer facilidade para a vida, né? A gente busca trazer simplicidade na forma que você faz. Isso não quer dizer que você faça uma peça inferior, pelo contrário. Você faz uma peça única, uma peça muito bonita. E eu acredito, como artesã, que a gente não precisa ir em Marte e voltar para fazer uma peça muito elegante, muito bonita. Eu acho que quanto mais simples a gente possa trabalhar, melhor, né? E faz a mesma peça que as pessoas fazem aí, fazendo coisas mirabolantes e difíceis de entender, você faz a mesma peça com mais facilidade, tá bom? Então, olha, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí pra mim, deixa nos comentários. Eu espero muito poder te ver nos comentários, no like, e espero muito poder te ver no novo canal, Trocando Fios. Espero você lá para trocar comigo, tá bom? Vou te receber lá no meu sofá pra gente bater um papo, tá bom, gente? Espero vocês lá, hein? Até o próximo vídeo. Beijos, beijos, beijos!